O salmista, ele nos questiona: como pode um homem, uma pessoa, um jovem manter pura a sua vida? Esse mesmo salmista, ele responde: guardando a palavra de Deus. Ou seja, esta palavra é para nós proteção. Queremos fazer esta experiência. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 30 a 60. Atenção, está começando a Bíblia no meu dia a dia. A igreja ensina que é impossível fazer uma interpretação do texto sagrado sem o Espírito Santo. Vamos pedir o seu auxílio? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 7, versículo 30. 40 anos mais tarde, apareceu a Moisés no deserto do Sinai um anjo, na chama de uma sarça ardente. Moisés ficou admirado com a visão e aproximou-se para olhar de perto. Então se fez ouvir a voz do Senhor: Eu sou o teu Deus, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Moisés tremia de medo e não ousava olhar. Mas o Senhor lhe disse: Tira a sandália de teus pés, pois o lugar onde te encontras é terra santa. Uma ordem dada a Moisés que se atualiza hoje para nós. Tira a sandália dos teus pés, pois o lugar onde te encontras é uma terra santa. Versículo 34. Sim, eu vi a opressão do meu povo no Egito e ouvi o gemido deles. Eu desci para os libertar. Agora vem que eu te enviarei ao Egito. Assim, os nossos pais renegaram este Moisés, dizendo: Quem te constituiu chefe e juiz? Mas Deus o enviou como chefe e libertador, mediante o anjo que lhe apareceu na sarça. Ele o fez sair, realizando prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Este Moisés foi quem disse aos israelitas: Deus suscitará entre vossos irmãos um profeta como eu. Foi ele quem, por ocasião da assembleia do deserto, tratou com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Ele recebeu as palavras da vida para dá-las a nós. Mas nossos pais não quiseram obedecer-lhe. Repeliram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faze para nós deuses que caminhem à nossa frente, pois esse Moisés, que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. E fizeram naqueles dias um bezerro e apresentaram oferendas ao ídolo. Alegraram-se com a obra das próprias mãos. Mas Deus se afastou deles e entregou-os para que rendessem culto aos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Acaso me oferecestes vítimas e oferendas durante os 40 anos no deserto, casa de Israel? Pelo contrário,
Transportastes a tenda de Moloque e o astro de vosso Deus Raifã, imagem estas que fizestes para as adorar. E eu vou deportar-vos para além de Babilônia. Nossos antepassados no deserto tinham a tenda do testemunho. Aquele que mandou Moisés construí-la mostrou-lhes o modelo. 45. Nossos pais a receberam e, sob a direção de Josué, a levaram para a terra das nações que Deus expulsou diante de nossos pais até o tempo de Davi. Davi encontrou graça diante de Deus e lhe pediu permissão para construir uma casa para o Deus de Jacó. No entanto, foi Salomão quem construiu a casa para ele. Mas o Altíssimo não mora em casa feita por mãos humanas, conforme diz o profeta. O céu é meu trono e a terra é o apoio dos meus pés. Que casa construireis para mim, diz o Senhor? E qual será o lugar do meu repouso? Não foi minha mão que fez todas essas coisas? Homens de cabeça dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, sempre resististes ao Espírito Santo, tanto vós como vossos pais. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram o que anunciavam a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio dos anjos e não a observastes. Versículo 54. Ao ouvir estas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Cheio do Espírito Santo, Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus de pé à direita de Deus. Neste versículo vale a pena a gente pedir ajuda para o Denis. Denis, por que em Atos dos Apóstolos a expressão cheio do Espírito Santo é tão recorrente? Não podemos nos esquecer aquilo que já aprendemos em outros estudos, que o personagem principal do livro dos Atos dos Apóstolos não é Estevão, não é Paulo, não é Pedro, mas é sim uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o protagonista de todo o livro dos Atos dos Apóstolos. Também não podemos nos esquecer que o texto que abre a missão dos apóstolos nesse livro é o texto relativo à narrativa de Pentecostes. Somente a partir de Pentecostes que os apóstolos começam efetivamente a sua missão de anunciar a Boa Nova. Por isso que o autor desse livro, dos Atos dos Apóstolos, sempre nos recorda que tudo o que fazem os primeiros cristãos, o fazem pela força e a ação do Espírito Santo. É isso que nós precisamos aprender. Aprender com o Catecismo da Igreja Católica, que nos ensina que o Espírito Santo é o protagonista de toda a missão eclesial. Obrigada, Denis, pela sua contribuição. Vamos continuar a nossa leitura? Estevão responde, versículo 56. Ele disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tampando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que exclamava: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condene por este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Estevão, um grande testemunho. E ao final de tudo, ele ainda se dirige ao Pai e lhe pede: Pai, não leve em conta
este pecado. É um grande convite ao perdão, mas um grande convite também a uma intimidade com o Senhor. Porque somente alguém que é íntimo, alguém que é próximo, alguém que ama o Senhor é capaz de um ato desse. Eu quero, eu desejo, Senhor. E você? Qual é a provocação que esta palavra, que este testemunho, que este exemplo desperta agora no seu coração? Eu fico aqui com as minhas reflexões e as minhas anotações e eu espero você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!